já tá mandando mensagem aqui, ô Murilo. A Oi vai ter o grupamento? Você tá sabendo de alguma notícia? Não tô sabendo. Também não tô sabendo de notícia nenhuma dessa daí de grupamento, não. É. E o Murilo estudou hoje ainda o case lá, o resultado, tudo. Então, né, Murilo? Ninguém tá falando disso daí, não. Não, mas a Oi é um caso complexo, né, cara? Mesmo eu acompanhando... Toda hora pipoca informação, né? Cara, talvez você tá muito por dentro, né? Porque você é acionista, né? Eu sou acionista. Acionista não, sócio. Me respeitem, hein? Lucas, me respeitem. Sou acionista da Oi, tá ligado? Enfim, veio o resultado e hoje, como quase tudo na bolsa... Quase tudo não, né? Mas das 78, das ações do Ibovespa, acho que só 11 subiram, tá? E teve muita empresa que soltou o resultado na minha visão forte e caiu. JBS foi assim, caiu. Banco Inter seguiu mostrando crescimento e caiu. Então, a Oi não é uma exceção, tá? Não fica olhando para essa queda aí de Oi achando que o resultado foi ruim, porque não foi, tá? A Oi reverteu, né, o prejuízo do ano passado para um lucro agora. E um dado que eu peguei durante a teleconferência muito bacana é que a Oi passa uma fibra ótica numa casa a cada 9 segundos. Esse é o ritmo de expansão. A 9 segundos passa numa casa. Exatamente, é muito forte. Nesse momento que a gente já conversou, já foi umas 2 casas aí. Quantos 9 segundos tem em 1h30? Nossa. Cara, já foi muita casa por aí. Então, enfim, mas a questão é que o resultado da Oi, a menos que ela solte um resultado espetacular, eu já tinha reparado isso no resultado trimestral anterior, tá? Que foi bom também, tá? Mas o mercado já sabe, já tá no preço que a Oi tá caminhando para sair da recuperação judicial. Então, a menos que ela mostre o resultado espetacular, não vai ser os números trimestrais que vai fazer a Oi voltar a andar. Qual que é a questão, só para recapitular, né? Acho que muita gente já acompanha o canal, já conhece o case da Oi, não preciso entrar muito no detalhe, mas só para fazer uma recapitulação. Em julho, né, nós tivemos aí o BTG levando a Infraco, não tivemos novidade, ele já tinha dado a oferta antes, aí teve o leilão, não apareceu ninguém. Então, tanto é que no dia, acho que a ação caiu de novo, no dia do leilão da Infraco, porque não teve novidade, né? Então, o mercado já estava no preço isso. E aí, acho que aí que o que complicou ainda mais, né, o caso aqui de Oi, no caso do preço das ações, né, que a Oi está fazendo, a diretoria da Oi está fazendo aparentemente um bom trabalho, está conseguindo reverter muita coisa, né, e de novo a saída da recuperação judicial é uma questão de tempo, mas o mercado já está no preço isso, e o que ele está olhando? No final de julho, né, o CAD está guardando a venda da Oi Imóvel, né, para o consórcio, claro, TIM e Vivo, e aí no final de julho o CAD foi lá e falou que, abre aspas, a decisão é complexa, precisa de mais tempo para analisar. Isso gera algo um pouco no radar, que ele estava demorando, e a expectativa do mercado era de que ele estava esperando o leilão a distribuição, o leilão das frequências de 5G, para descobrir como que ia ficar essa distribuição das faixas de frequência entre, claro, o TIM e Vivo, para saber ali se a venda do imóvel para esse trio era tranquilo em questão de market share, né, de dominância de mercado. E aí, o que não estava o balde de água fria foi o CAD falar que a decisão era complexa, então o mercado que vinha com um certo otimismo para essa aprovação, a própria expectativa do leilão do 5G, o mercado estava esperando que fosse em julho, e não rolou. Na verdade, a expectativa de que talvez acontecesse no primeiro semestre, não aconteceu, depois passou para julho, não aconteceu, e agora a única data que a gente tem é que deve acontecer em algum momento do segundo semestre, sendo que estamos em agosto e ainda não tem sinal de leilão de 5G. Então, é isso que está travando o caso aqui de Oi, porque o CAD parece esperar o leilão da Infraco, o leilão do 5G, para a distribuição das faixas de frequência do 5G, para decidir se é tranquilo entregar o imóvel para esse trio, tá? Então, o mercado saiu, né, desde então, desde de julho, acho que talvez as ações da Oi já vinham caindo desde antes, mas acho que esse é o grande balde de água fria. Saiu de um certo otimismo para agora um certo pessimismo, de que o pior cenário possível é vetar, né, a venda, e o cenário talvez agora o mais provável, até então eu mesmo vinha trabalhando com o cenário de que ia aprovar, só que agora, como o Cássio falou que é um cenário complexo, usando a própria termo que ele colocou na sua comunicação, aparentemente vai ter alguns remédios, né,
e alguns remédios um pouco mais severos para evitar concentração de mercado. Então é isso que o mercado não estava contando, né? Talvez alguns poucos remédios faz parte do jogo, mas muitos remédios não, e travar a venda do imóvel, menos ainda. Agora, não é vamos pensar no pior cenário possível, né? Não é, mesmo que trave, que barra o imóvel, é ruim, é óbvio que vai ser ruim, tá? E sim, a ação da Oi tem espaço, pode cair mais, tudo que no fundo do poço pode haver sempre um alçapão. Já dizia quem, acho que é o Luiz Stuberger, o gestor que fala isso. Então, sim, pode cair mais, tá? Mas, mesmo que isso aconteça, é ruim porque vai postergar, mas vai ter que fazer o processo da venda do imóvel todo de novo. Vai ser mais custoso, né? Vai ter que fazer tudo de novo, vai demorar mais, tá? Mas, enfim, já fez tudo o que tinha para fazer, praticamente, tá? E é isso, essa é a situação da Oi. Então é por isso que mesmo o resultado vindo bom, hoje as ações caíram, e por conta disso o mercado já não está olhando o número, o mercado quer saber o imóvel e quando é que vai sair da recuperação judicial. Acho que no dia que sair efetivamente da recuperação judicial, um baita de um gatilho, as ações podem voltar a andar, mas o investidor tem que ter paciência e deixar de olhar menos. Aí eu sei que é difícil, porque muita gente coloca uma posição muito grande em Oi, né? Tem gente aí com 70% em Oi, sei lá. É loucura, né? Então não faz sentido isso, em ação nenhuma. Ação nenhuma. Você falou que ele é apaixonado pela Sanepar, é que a gente não chegou nela ainda, mas ele é... A Sanepar também. A Sanepar tá o Luan, difícil de tirar você vai tatuar a Sanepar, hein, ele cara? Tem no mínimo umas 4 camisas da Sanepar, assim. Mas a Sanepar, meu, O cara vai mudar pro Paraná pra ele vai. Contribuir com a água a conta de água lá do... Ó, eu vou dar um pequeno spoiler aí, ó. O Tubacast número 100 vai ser feito dentro da sede da Sanepar. Já pensou, hein? Já estamos chegando, hein, gente? Ô, Murilo, já falando assim, eu não sei se você tem estudado a Sanepar. No caso da Sanepar, as ações praticamente está no... Meu, ela baixou muito, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. SAP R4, qual que tá o valor delas? 3,80. O que você enxerga dessa empresa aqui? Cara, assim... Sanepar, mas o case mudou... Assim, falar da companhia especificamente mudou pouca coisa, né? O que aconteceu, na verdade tem aquela questão tarifária, eu não comprei o Sanepar tão de perto, assim, não, tá? Mas tem aquela questão tarifária, que é para manter no radar, e a questão da chuva, né? E aí bate em todo o setor, ainda não voltou as chuvas, e o período que tende a voltar no Brasil é a partir de outubro, tá? Então, agosto, setembro, a gente pode ver ainda um curto prazo ruim, né? Porque não deve voltar a chover tão forte durante os próximos 2 meses. Então, assim, é um negócio que o investidor tem que entrar com a mentalidade... De longuíssimo prazo. Longuíssimo prazo, cara. Porque mesmo que tá barato, mesmo que esteja barato e volte a chover, não vai subir rápido. Não vai. Não é a característica do ativo, tá? Então, é simplesmente isso. Tá barato, mas... tem que ter essa questão. É por isso que, por exemplo, o Sanepar é um ativo que não entra na minha carteira, pelo menos não na carteira pública, não na carteira recomendada, né, de dividendos, por exemplo, mas também não está na minha carteira física, na carteira pessoal minha, porque aí tem uma certa nuance, né? Eu tento sempre tentar casar, assim, o ativo tem que ser bom, beleza, mas o timing também tem que ser. Sim. Então o Sanepar, eu acho que não chegou o timing da coisa virar e voltar a subir. Tá barato. Mas você acredita que cai mais ainda? Ela tá sendo negociada a 0,80 do seu valor patrimonial. Não faz muito sentido cair. A zero não vai, cara. Assim, não vai. Tem valor, assim. Mas pode cair mais. Pode. Né? A gente tem aí o Banco do Brasil. Eu nem lembro quanto que o Banco do Brasil tá negociando de preço valor patrimonial recentemente, mas ou é isso ou é até abaixo disso. Deixa eu ver. Então, assim, pode cair mais. Tá, o que o mercado sempre... Não é porque tá barato que, enfim, o mercado sempre vai tentar antecipar. 0,63. Então, o Banco do Brasil tá barato? Tá. Mas enquanto os bancos digitais seguirem crescendo, e tem a questão de banco grandão, assim, né? Tem a questão da inadimplência, que talvez pode dar algum trabalho aí no segundo semestre. Por enquanto ainda não deu. Tá tudo controlado, tá certinho. Os bancos agora voltaram a ter lucro mais forte por causa da reversão da provisão que eles tiveram durante o ano passado, né, durante a pandemia. Então, o Banco do Brasil tá barato, assim como o Sanepar tá barato, 2 ativos abaixo do preço valor patrimonial, mas o timing continua negativo pros dois, tá?
Eu gosto de Itaú. Eu tenho Itaú e a Itaúsa na carteira, né? Mas ali eu acho que é uma outra história. Inclusive, a gente pode comentar Itaúsa daqui a pouco. Itaúsa agora tem exposição a XP. Então, Show. O Itaúsa mudou o case, né? Acho que não é mais aquela questão de empresa que vai pagar 6% de dividend yield, acho que vai pagar menos daqui para frente, mas em troca disso, uma empresa mais exposta a crescimento, né? Via XP. A XP hoje é a segunda maior posição da Itaúsa, né? Ela vai receber as posições da XP através do Itaú. Então, enfim, se quiser, eu vou guardar um pouquinho, não sei se a gente já quer entrar em Itaúsa, se quer, enfim, mas a questão de Sanepar e Banco do Brasil é essa, tá? Eu sigo de fora, por mais que eu veja que são ativos baratos, mas eu também vejo que o timing de curto prazo continua numa pressão negativa para os dois lados. Eu acabei comprando hoje um pouquinho de Sanepar, aproveitando já essas quedas, comprei outras ações, a gente vai falar aqui também mais pra frente. E vamos já entrar então em Itaúsa aí. Itaúsa é um ativo que muita gente tá falando assim, é louco quem tem Itaúsa, porque Itaúsa só anda de lado, só tá na lateralização ali, não tem valor o ativo. Você sabe um ativo que costuma ficar de lado muito tempo e... Enfim, até agora, na verdade... Até dá uma andada boa, que é a Coca-Cola. Mas se você dá um zoom out, dá uma janela grande de tempo, a Coca-Cola não é um ativo que dispara. E me lembra um pouco nisso, né? A Coca-Cola agora subiu bem, porque ela soltou um resultado forte, pegou reabertura de restaurante, então veio acima. O mercado já tinha uma expectativa, o resultado de Coca veio acima da expectativa do mercado, e ela ainda foi lá e revisou o guidance, né? A projeção dela daqui pra frente, de vendas. Então, enfim, é por isso que a Coca-Cola subiu. Mas ela é uma ação que fica de lado há muito tempo, tá? E mesmo assim, um ativo excelente. O Buffett adora a Coca-Cola porque é um ativo resiliente, que paga dividendos. A Coca-Cola vem aumentando o pagamento de dividendos há quase mais de 60 anos, eu acho, consecutivos. É um negócio bizarro, o proventos por ação que a Coca-Cola vem aumentando cada ano, né? Então, o Itaúsa, guardado as devidas proporções, né? Óbvio que a Itaúsa não é a mesma coisa, porque ela não vem aumentando... Na verdade, é uma situação diferente, porque ela... Agora, possivelmente, né? Quem tá vendo Itaúsa, quem é acionista de Itaúsa tá vendo que ela não tá pagando dividendo, né? Tá pagando 1 centavo, 2. Inclusive agora, né, para ser comemorado, ela falou que vai pagar 3 centavos, então, né, já é um aumento de 50%, né? Eu não sei porque o pessoal tá reclamando. Se de 2 centavos era o 100%, 3 centavos Pô, não sei por que. É isso aí, cara. Aumentou, então... Mas o case mudou, tá? O case de Itaúsa, assim, eu ainda acho que mantenho a minha projeção de que ela pode pagar 45 centavos de dividendos durante os próximos 12 meses, aí considerando o preço atual da cotação, isso dá um dividend yield de cerca de 4%, o que não é desprezível, não é o maior dividend yield da Bolsa Brasileira, mas uma carteira diversificada de dividendos não é só dividend yield. Quem me acompanha lá na EasyInvest, nos meus conteúdos lá, sabe que eu já falei isso várias vezes. É importante diversificar. A questão de uma carteira, você precisa ter a questão do time de futebol. O goleiro, o zagueiro, o lateral, o meio de campo, atacante, enfim. Não é porque você está focado numa estratégia de dividendos que você vai colocar só o dividend yield o máximo possível, porque muitas vezes tem, inclusive, pegadinha. Tem muita empresa que joga um dividend yield que não é recorrente, é algo muito específico. Então, uma empresa, enfim, teve um ganho X, não recorrente, e aí ela pagou um dividendo extraordinário, e aí você vai olhar o dividend yield histórico dos últimos 12 meses, dá um negócio absurdo. E sendo que isso não é sustentável no longo prazo. Isso acontece. Tem empresa que não gera fluxo de caixa positivo, recorrente, crescente, mesmo assim paga dividendos, isso não é sustentável no longo prazo. Então, cuidado em relação a isso, tá? Mas Itaúsa não é o caso. Itaúsa tá diversificando cada vez mais, né? Ela entrou agora na AGEA, que é uma questão de saneamento, e o próprio presidente da Itaúsa falou que está estudando energia e mais um outro setor que eu não vou me lembrar agora exatamente, mas a ideia é diversificar cada vez mais, diminuir a dependência de Itaú, que hoje ainda é 90% do resultado de Itaúsa, e vai demorar, tá? Por mais que, por exemplo, ela entrou em 10%, levou 10% da AGEA, mesmo assim, fez pouca diferença, tá? O Itaú ainda é 90% do resultado de Itaúsa. Isso vai começar a mudar, né, com a chegada da XP. Outra coisa que talvez o mercado tenha assustado um pouco com o Itaúsa, o presidente falou que
não tem a intenção de se desfazer rápido da XP, era um gatilho, era algo a mais. Eu não na minha tese de investimento de Itaúsa, porque é o seguinte, né? A Itaúsa tem participação no Itaú e o Itaú tem na XP. Então, se a gente fazer essa cascata, Itaúsa tem 15% de participação na XP, tá? E na prática isso dá um valor de R$2 e uns quebrados por ação. Caramba, Então, R$2. Ela vai receber isso aí. Então, se ela vendesse toda a participação da XP agora, no valor de mercado que a XP tá agora, tá R$2 por ação. Nossa, então tá muito descontado. Se ela distribuísse isso em proventos, tudo agora, 100% do que ela vai vender XP inteira e distribuir 100% em proventos. R$2 por ação. A ação hoje tá R$11. Dá um dividend yield de 18%, 19%. Isso não vai acontecer, tá? Era uma expectativa, era uma possibilidade. Eu nem contava com isso na tese de investimento, mas aí o presidente foi lá e falou que deve demorar uns 6 anos até... Assim, vai desfazer aos poucos a posição de XP. Mas eu não vejo tanto problema, assim, porque a XP tá crescendo muito, né? Ela vai chegar, assim, tá caminhando a passos largos para conseguir chegar na meta de custódia. Ela quer ter R$1 trilhão de reais de ativos sob custódia. No segundo tri, no final de junho, ela reportou que tá com 817. Ela vem todo o trimestre aumentando. E o lucro líquido subiu 87%, 83% em relação ao segundo tri do ano passado. Então, enfim, XP segue crescendo e faz sentido Itaúsa pegar esse crescimento de XP nos próximos anos, que na minha visão tende a continuar também, né? Eu tô aqui na parte de dentro do jogo, entendendo que realmente eu tô vendo esse crescimento de dentro, né? Então a XP, que é uma espécie de concorrente nosso aqui, mas é tudo de mercado financeiro, uma parceria aqui de mercado financeiro, vai crescer também, tá? Então faz sentido, na minha visão, Itaúsa manter XP. O que vai acontecer é que possivelmente vai pagar menos dividendos aqui para frente, mas mesmo assim o case cada vez mais diversificado, excelente gestão, cara, e aí o ativo tá de lado, enfim, uma hora vai começar a andar, cara. Os bancos estão muito para trás, a Itaúsa tá de lado por causa do Itaú, tá? No dia que Itaú andar, a Itaúsa vai junto. Os grandes bancos ainda estão para trás, tá? Então, e vai continuar pressionado também no curto prazo. Eu comentei no caso de Banco do Brasil, tá? Só que a Itaúsa tem todas essas questões a mais, que não é só Itaú, tá cada vez mais diversificado. Outra coisa que tá na minha tese de investimento de Itaúsa, ela pode, se ela aumentar o pagamento de dividendos, é um gatilho para o mercado voltar a olhar com melhores olhos para Itaúsa. E o principal, né, que é o desconto de holding, né? É um negócio que talvez não está muito tá muito claro na cabeça de todo mundo, mas é relativamente simples, né? Você é Itaúsa, você é uma holding, então uma holding pura, ou seja, é como se a Itaúsa investe em várias outras empresas. Ela não tem um business, ela não tem um serviço, um produto, né? Então, quanto que a Itaúsa deveria valer? A famosa soma das partes, né? Se eu pego 30% do meu dinheiro, compro uma ação X, outros 15%, outra empresa, outros 10%, outra empresa. Quanto que deveria valer isso? A soma de tudo isso. Só que o que acontece é que quando você faz a soma das partes de Itaúsa, dá um valor menor do que Itaúsa vale. Perdão, o valor de mercado de Itaúsa vale menos do que deveria valer. Parte disso é porque um desconto natural existe, porque para começar tem imposto de renda. Então, no mínimo 15% de desconto de holding é algo natural. Tem também custo, né, para manter a holding, custo de pessoal, serviço, enfim, né, aumenta um pouquinho esse custo. Mas é por aí. Assim, a galera aumenta o desconto de holding por conta da liquidez, né? Então, por exemplo, a holding da Gerdau tem uma liquidez mais baixa, então tem um desconto de holding por causa disso, mas a Itaúsa é um dos ativos mais negociados da bolsa, então desconto por liquidez não é o caso da Itaúsa, tá? Mas poderia ter no caso de outras holdings. Enfim, o que acontece é que esse desconto de holding ele vem aumentando trimestre a trimestre e agora está 23,9%. É Nossa. Muito alto, tá? Comparado com o próprio histórico de desconto de holding. Então não faz sentido. Acho que o mercado bateu exageradamente em Itaúsa. Uma hora esse desconto de holding vai começar a fechar. Um dos gatilhos para isso acontecer é o Itaú voltando a revisar o lucro para cima, aumentando o ROI, Itaúsa voltando a pagar dividendo. E é isso, cara. Assim, é questão de sentar, esperar, tem que ter paciência. Mas é lembrar também que é a característica do ativo. Não é igual Coca-Cola. Todo mundo que compra Coca-Cola vira pro cara e fala:
você sabe que é um ativo que não vai dobrar de valor em 6 meses, 1 ano, né? Isso não é a tese, não é isso. O Coca-Cola é um ativo já, todo mundo sabe o valor da empresa. A questão é que ela segue entregando, se reinventando. Ela lançou uma Coca-Cola Zero, agora foi super sucesso. Parece que encontrou uma fórmula, que ela vem brigando para tentar encontrar uma fórmula. Porque antes era ruim, né? Era ruim. Essa Coca-Cola Zero ficou boa. Eu gostei, tá bom, eu gostei. Enfim, Itaúsa, esse é o case, na minha visão, tá? Não. Copel é um negócio que o cara tem que esperar até dezembro e vai ganhar uma bolada. Quem tiver essa paciência, né? De esperar até lá. Que nem é tão longe assim, né? Já estamos em agosto já. Em agosto, meu. E a gente tá falando de investimento em longo prazo para dividendos, o cara não consegue esperar até dezembro, mano. Você tá numa estratégia de dividendos, que é um negócio para 5, 10 anos, 20 anos para frente. Tá reclamando que não vai tá longe de dezembro? Não, tá daqui a pouco já. Tá daqui a pouco. E ó, eu peguei aqui, ela tá sendo negociada abaixo do valor patrimonial dela, 0,92. Uhum. Ela, lucro por ação, R$1,53, também é um bom lucro, né? Ela tem um ROI de 21% e margem líquida de 21%. É uma empresa que eu gosto bastante, eu tô aportando muito nela, sabia, Murilo? Eu gosto bastante, vai pagar bons dividendos ali, ela tá nas 3 pontas, né, praticamente, ela trabalha. Sim. Trabalha na geração, na distribuição e na transmissão também. Ela tá mais também. focada na distribuição a partir de agora, mas sim, ela tem os 3, né? As 3 pontas. E você acredita aí que em dezembro vai vir essa bolada toda? Sim, na minha conta... Tudo tá se desenhando pra isso. Deixa eu até pegar o valor exato aqui que eu fiz a conta. Ó, já fez, tem até a conta, não, gente. Dá 12,1% de dividend yield. A minha projeção. Qual que é a minha conta, né? Só para contextualizar aqui. Sim. Você tem que estimar o lucro líquido que ela vai ter em 2021. E aí, inclusive no resultado, na teleconferência de resultados que ela falou hoje, ela falou que ela teve um lucro extraordinário porque vendeu a Telecom. Vai entrar um dinheiro no caixa lá por causa da Copel Telecom e de um ganho tributário que ela teve. Mas é para considerar isso. O lucro líquido considerando tudo isso, tá? O que é bom, porque o lucro líquido vai dar aquela infladinha gostosa, né? Na hora de considerar a distribuição de dividendos. E ela tá no intervalo de que, assim, ela falou que se ela é entre 1,5 a 2,7 vezes de valor EBITDA, se manter nesse range, ela vai distribuir 50% do lucro líquido sob a forma de proventos, famoso payout. Então, a alavancagem ela subiu de 1,2 para 1,6. Então, enfim, mas ela subiu porque ela pagou dividendos, então o caixa diminuiu, então por isso a alavancagem subiu, porque ela pagou dividendos durante o segundo trimestre, então algo super natural, super tranquilo, alavancagem baixa, e vai estar caminhando e deve terminar, é a vontade da diretoria, falou isso na teleconferência, que deve terminar o ano, né, em uma alavancagem de 2,5 vezes, o que é abaixo de 2,7 vezes, que é o teto para distribuir 50% de payout. Se passar essa alavancagem, ela ainda vai distribuir dividendos, mas uma porcentagem menor. Mas ela vai terminar nesse range, ponto. É isso que é a vontade da diretoria e essa é a conta. Então você projeta o lucro e joga 50% disso. É isso que ela vai distribuir em proventos. Então é só pegar isso e dividir pelo valor de mercado de Copel que você chega no dividend yield. Na minha conta aqui, 12,1%. Vamos falar um pouco antes da Aura. É isso Aura que eu ia falar 33. Agora. O Renato Ferreira aqui é um dos que comentaram sobre a Aura Minerals. E, cara, vamos lá. Aura Minerals. Eu não sei se eu preciso falar muito do case, né? Eu acho que se você pediu para falar de Aura Minerals, provavelmente você já conhece que é uma mineradora de ouro, é a única no Brasil, né? O que mudou de lá pra cá? Acho que isso que é o importante, tá? Até porque na última vez que eu vim aqui eu falei de Aura Minerals, falei da tese, tem vídeo meu de Aura Minerals aqui no canal, um corte falando de Aura Minerals, então depois vocês podem olhar com calma, pra quem não sabe, não conhece a empresa, tá? Mas, vamos lá, o estado do segundo TRI, que saiu essa semana, um pouco abaixo do esperado, tá? Mas aqui tem uma sazonalidade, tá? Então um momento de menor produção, menor operação nas minas como um todo, mas o lado do copo meio cheio, que eu acho que é excelente, na verdade, um baita copo meio cheio, porque o meio vazio é o resultado que também não foi maravilhoso, mas uma notícia boa é que ela revisou o guidance para cima, a projeção de produção de ouro. Então a Aura Minerals é uma empresa que pode dobrar a produção até 2025, esse é o planejamento dela, e o fato dela aumentar a produção, aumentar a projeção, a expectativa de produção para esse ano ainda, é uma excelente notícia de que operacionalmente a empresa segue muito bem, tá? Então, essa, enfim,
é isso que teve de novidade em relação à Aura Minerals. E aí, eu recebo muito questionamento sobre a Aura Minerals, porque por mais que eu fale bem do ativo e veja e venda bem, né? Eu falo que tem esse potencial, tem essa questão de que é uma ação super defensiva, e eu gosto da empresa por conta disso, porque tem proteção tanto do ouro como do dólar ao mesmo tempo, é um ativo descontado que vai dobrar de tamanho, que vai pagar dividendos, né? Já paga e pode manter esse pagamento de dividendos cada vez mais robustos daqui para frente, conforme o EBITDA vai aumentando. Não é um ativo que sobe, enfim, então a tendência de alta definida, ele oscila, né? Ele oscila por conta do preço do dólar, do preço do ouro. O ouro é cotado em dólar, né? Então tem todas essas questões e o investidor precisa ter paciência, tá? Não é porque eu falo tudo isso de Aura Minerals que é um ativo que vai subir, entregar todo esse potencial de crescimento em questão de curto prazo, né? E que potencial de crescimento é esse? O meu até que preço comprar aqui de Aura Minerals é R$ 82,00. Então é um baita de um potencial. E isso porque sendo um pouco conservador, tá? Para ser bem sincero, eu joguei R$ 82,00 tranquilamente aqui pelas projeções de crescimento que a empresa tem. Porque, enfim, a expectativa é de que o ouro fosse cair, há 6 meses atrás, a expectativa é que o preço do ouro fosse cair drasticamente, isso acaba impactando a empresa, o valuation da empresa negativamente, mas o ouro se manteve num patamar elevado, né? Então isso ajudou a companhia, enfim, né? Então tem bastante potencial, e se ela seguir entregando e crescendo essa produção de ouro, enfim, né? Eu acho que é questão de tempo, mas o investidor precisa ter paciência, não vai ser algo da noite pro dia, tá? Mas é um case que pode dobrar de tamanho em 5 anos. Então, quem tiver essa paciência, né? Inclusive, pode colher bons frutos. E teve uma ação que eu não sei se você está acompanhando, que é a Minerva Foods. Minerva Foods. Que aconteceu o quê? Acho que foi ontem, né? Ontem o CEO lá pegou e falou que ia fechar as ações da companhia, porque o mercado tava jogando lá para baixo. E a ação subiu 14% no finalzinho da tarde. Foi, né? O famoso, assim, senhor Fontes, né? Que eu gosto de brincar, que o senhor Fontes quando ele lê aquela notícia lá e fala segundo Fontes. O senhor Fontes, ele normalmente, ele acerta muita coisa, hein? Quando a gente fala do senhor Fontes aí. Aquela velha máxima de onde tem fumaça tem fogo, normalmente é verdade. Mas é o que aconteceu ontem, né? O senhor Fontes disse que não foi o CEO, salvo engano, não, tá? Acho que foi 2 controladores, a família Vilela de Queiroz, o grupo, a holding que chama VDQ, que é Vilela de Queiroz, né? A sigla, e um grupo árabe chamado Salik, salvo engano também. Esses são os 2 controladores, eles detêm 51% da Minerva. E aí, caramba, 51%. A Minerva tá próximo, tava, né, antes dessa alta recente, sendo que hoje devolveu grande parte, não sei se já voltou exatamente onde estava, mas enfim, ela estava, né, mesmo que essa alta ainda tá lá embaixo, próxima da mínima dos últimos 12 meses. E aí o que aconteceu é boato, né, o senhor Fontes entrou aí falando que os controladores estão estudando fechar o capital, porque tá barato demais e eles querem basicamente pegar todas as ações para si, para aproveitar essa queda, né, tão barato que tá o ativo, sendo que Minerva já chegou a valer R$14. Então, se tá 9 hoje, tava 9, né? Então, faz a conta aí que você vê o quanto que já valeu, né? E aí... hoje ela tá 8,82, ela fechou. O que pode fazer... E aí, o que fez as ações dispararem ontem foi que o rumor, né? O Fontes ali falou que a OPA, né? O fechamento de capital poderia ser a R$12, né? Ou seja, o grupo controlador ofereceria R$12 para comprar as ações que você eventualmente teria de Minerva. Aí por isso todo mundo ficou louco e falou assim: se o grupo controlador quer pagar 12, eu vou comprar essa ação que tá valendo 9, que eu vou ganhar dinheiro pra caramba. Ué. E aí, hoje saiu uma notícia de que é boato, de que não é nada oficial, e aí as ações devolveram grande parte do lucro que tiveram na disparada de ontem. E eu não acompanho o Minerva tão direto assim, acompanhava quando eu estava na Levante, né? Porque era uma das ações da carteira, não sei nem se está lá ainda na carteira de Small Caps, mas se estava, da Levante, né? E aí eu saí, enfim, já tem um tempo, vai fazer um ano que eu sou nesse Invest, então não acompanho mais diretamente o ativo, né? O case de Minerva. O setor de frigoríficos como um todo não é um setor que me chama tão atenção assim, recente, né?
é um dos melhores, eu acho, da Bolsa. Eu olho com certo carinho para a JBS. Eu acho que, claro que o pilar de ESG ele não é fraco, né? Não é um negócio que a gente leva em consideração, mas a empresa é um gigante, um monstro. E, inclusive, até entrou agora no mercado de salmão e tal. Então, a JBS está deixando de ser uma empresa de frigorífico, de commodity, né? Porque bovino, né? E tal. Para virar algo de alimentos, né? Já que ela está aí produzindo muita coisa, inclusive congelados e tal. Então, acho que eu olho mais com carinho hoje para a JBS, mas também nenhuma dessas empresas é algo assim que está muito no meu radar, que eu estudo profundamente não. Só acompanho assim, de um pouco mais de fora, mas JBS é algo que me chama mais atenção. Minerva acompanhando menos, mas essa que foi a questão. Tá, e aí parece barato. E aí por que qual que é a questão de Minerva? Nesse preço e com essa alavancagem que Minerva tem hoje, e ela tá gerando fluxo de caixa, isso que é importante. Acho que o mercado não tá vendo isso. É uma empresa que é rentável, gera fluxo de caixa. E com e tá gerando tanto fluxo de caixa que... Dividend yield também, né? Eu vi aqui, ela pagou quase 12%. Exato. E aí, com esse nível de alavancagem que Minerva tem hoje, se ela distribuir o tanto de... também é similar com o Copel, esse caso aqui é parecido. Que ela, na política de dividendos, nesse nível de alavancagem, ela distribuiria, assim como o Copel, 50% do lucro líquido. Vai dar uma porrada, vai dar 2 dígitos de dividend yield, mais de 10% no patamar atual. Minerva seria, nesse ritmo de lucratividade até o final do ano aí, 2021, pode ser uma das melhores pagadoras de dividendos da Bolsa em 2021. Já foi em 2020, uma das melhores, em 2021 pode ser de novo. A única questão é combinar com o timing dos ativos. O ativo BIF3, né, o setor como um todo, enfim, não acompanha tão de perto assim, mas tá caindo, não tá nos seus melhores dias, né, mas em questão de dividendo, né, tem essa questão aí de que é bem chamativo. Tá? E o setor, né, de proteína, eu acho que é um setor muito perene, e é um setor que vai continuar ainda aí lucrando muito, né? Você vê o valor hoje em dia para quem é consumidor é muito caro. E vai continuar exportando. Eu acredito muito nesse ativo, viu? Tô pensando até em colocar na minha carteira. Que eu tô pensando seriamente aqui. Cara, eu comecei entrando em Ambev, tá? Ambev foi a primeira empresa. O resultado do primeiro tri me surpreendeu. Acho que a Ambev conseguiu mostrar no primeiro tri que ela virou uma nova empresa. Então, assim, né? Uma nova fazendo uma piadinha aqui. Da água pro vinho, né? Não mudou, né? Da água pra cerveja. Não é uma mudança tão nesse nível, mas assim, é uma mudança significativa, porque hoje a maioria dos diretores da Ambev, por exemplo, tem algum background de tecnologia. Então, a gente está falando do Zé Delivery, está falando de várias coisas, iniciativas na Ambev hoje que envolvem tecnologia. Os diretores têm esse background. E o primeiro tri não teve carnaval, né? Pandemia, todo mundo tá fresco na memória que não teve carnaval. E a Ambev vendeu muito. E ela tá vendendo muito online, enfim, várias iniciativas que têm dado certo. O mercado ainda... Enfim, o resultado do segundo tri, que tinha alguma expectativa da Ambev confirmar essa mudança da água para cerveja, para voltar na piadinha aqui. O resultado veio bom, tá? Assim, só que o mercado também não reagiu tão bem por causa da questão da inflação. Né? No caso aqui da Ambev, inflação dos alimentos, que aumentou o custo. Então é algo que o mercado ainda segue no radar, mas a Ambev vendendo muito. Tá? O resultado só não foi maravilhoso por causa do aumento do custo atrelado ao aumento da inflação dos alimentos. Mas se isso se resolver, a Ambev retomou venda. A Ambev está vendendo mais do que momentos pré-pandemia. Tá? Então, assim, a Ambev está de volta para o jogo. Não é uma empresa que também vai voltar a pagar dividendos extraordinários também, mas dada a robustez do case de ser um negócio muito diversificado... Mas será que ela não tá perdendo o market share, não? Ah, cara... É uma briga boa, tá? Eu fui muito crítico de Ambev durante muito tempo por conta disso. Falei, cara, Ambev pra baixo, assim, questão de market share, né? Sim. Só que... mercado, né? No resultado do primeiro tri eu mudei de ideia, sabe? Eu acompanhei o case e os caras realmente conseguiram implementar achar uma nova forma de continuar vendendo. E sem falar de que eles estão direcionando cada vez mais para serviços, para
bebidas não alcoólicas, tá? Então eles estão mudando o mix, enxugando algumas coisas, tá? Então é um mercado ainda que tem bastante espaço para, enfim, não acho que vai crescer, a Ambev não é esse o caso de crescimento, mas é um caso de voltar a vender bem através de tecnologia, vendendo online, através de aplicativo. E, enfim, tem a questão do custo, mas se isso se resolver... me perguntaram de Aeres, eu não tinha Aeres na carteira. Aeres, exatamente. Aí eu tive que explicar, né? Eu não tinha Aeres, não tinha Itaúsa, não tinha um monte de coisa que a maioria das carteiras de dividendos small caps tinham. Então, nos últimos 2, 3 meses aí, a carteira ganhou algumas mudanças. A Aeres é uma entrada, né, na carteira de small caps também. Inclusive, galera, a queda de hoje em 8,8%, negócio assim. O resultado não foi bom, segundo o TRI, teve algumas surpresas negativas, né? Para começar, enfim, só para passar para o investidor o que aconteceu para a ação cair 8,8%. A Aeres é o seguinte, ela... Teve também a questão da inflação, né? Alguns produtos ali da matéria-prima para fazer a pá eólica aumentou de preço e aí teve um impacto negativo. Mas por enquanto a gente segue naquela história de que a inflação é temporária, então se for temporária mesmo, bom, né? Enfim, teve um impacto negativo, que é ruim, segundo o TRI. A empresa de fato vendeu menos, teve uma receita líquida menor, né? Um lucro menor, um EBITDA menor, mas enfim, se for pontual, menos mal, né? Uma outra coisa que também parece pontual, e aí esse aqui acho que foi a primeira vez que eu vi isso, a questão, eles chamam de absenteísmo, que é basicamente a taxa de galera que falta no trabalho. E todo mundo pegou Covid, aparentemente, no segundo trimestre lá na Aeres. Bizarro, assim, o nível, comparado com o primeiro trimestre, o absenteísmo aumentou 30%, e comparado com a média do 2020, que... Já a maior parte de 2020 foi com Covid, né? Porque março que começou a Covid aqui no Brasil. Então a maior parte de 2020 foi com Covid. A média do segundo TRI em relação à média de 2020 foi 90% maior de absenteísmo, ou seja, muita gente faltou. E comparado com a média de 2019, no momento pré-Covid, 4,5 vezes mais faltas no trabalho. Então muita gente pegou Covid e isso atrapalha o andamento da companhia. Tá, mas também algo pontual, né? E por fim, dois projetos que foram postergados de 2021 para 2022, mas também, enfim, algo pontual, porque não é projetos que foram cancelados, eles foram simplesmente postergados. Então, em vez de acontecer agora no segundo trimestre, vai acontecer em 2022. Então, acho que é isso, o mercado assustou, né? Enfim, o resultado realmente não foi bom, mas por conta desses questões pontuais. Então, a Aeres, pra mim, assim, eu dei compra. Se você comprar a Aeres agora, você vai comprar mais barato que eu. É isso. Porque eu já dei compra em Aeres há algumas semanas atrás, né? Então eu acho que tá barato e com essa queda tá ainda mais barato. Óbvio que, né, no bola de cristal a gente não tem. 8,16, né? Tá bem baratinha mesmo. Não sei ela quando. Bateu 14, né? Chegou a bater 14. Bateu 14. Deixa eu até que ver que preço comprar que eu tô recomendando aqui a Aeres. Nós estamos com R$12, tá? Então, qualquer compra abaixo de 12, eu acho que bem conservador, né? Assim, olhar bem conservador, já bateu 14. Mas o múltiplo dela é esticado, tá? Essa que é a questão, não é uma empresa, enfim... Eu acho que, mas tipo... Não é que ela é parecida com VEG, não, que são dois business... Apesar de que VEG também tem energia solar no meio, tá? Mas... São duas empresas que... A VEG é um caso de empresa que é cara, sempre foi cara, vai continuar cara. Tá? Ela pode estar mais ou menos cara. Então tem vezes que ela VEG cai bastante, ela dá uma... Pra quem gosta de VEG, né? Ela ficou menos cara, então a oportunidade de entrar. Porque VEG é uma empresa que vai se reinventando e tal. Então tem essa questão. A Aeres, ela é cara por conta desse potencial que a gente está falando de crescimento de energia eólica no Brasil, tá? É coisa de... Para 2040, a gente multiplicar isso por várias vezes o que a gente tem hoje de energia eólica. Então, esse é o potencial. A expectativa é que o que a gente tem hoje de combustível fóssil, né, caia e a partir de 2040 a energia eólica seja proporcionalmente o mesmo tanto que da matriz energética
proporcionalmente falando, do que esses combustíveis fósseis, tá? Então, vai ter um encontro lá na frente, é questão de tempo, mas tem que ter visão de longo prazo. Então, é caro por conta disso, é múltiplo muito elevado, tá? Mas, enfim, então, eu acho que tá bem descontado. Me perguntaram de Aeres, eu não tinha Aeres na carteira. Aeres, exatamente. Aí eu tive que explicar, né? Eu não tinha Aeres, não tinha Itaúsa, não tinha um monte de coisa que a maioria das carteiras de dividendos e small caps tinham. Então, nos últimos 2 a 3 meses aí, a carteira ganhou algumas mudanças. A Aeres é uma entrada, né, na carteira de small caps também. Inclusive, galera, a queda de hoje em 8,8%, negócio assim. O resultado não foi bom, no segundo tri, teve algumas surpresas negativas, né? Para começar, enfim, só para passar para o investidor o que aconteceu para a ação cair 8,8%. A Aeres é o seguinte, ela teve também a questão da inflação, né? Alguns produtos ali da matéria-prima para fazer a pá eólica aumentou de preço e aí teve um impacto negativo, mas por enquanto a gente segue naquela história de que a inflação é temporária, então se for temporária mesmo, bom, né? Enfim, teve um impacto negativo, que é ruim pro segundo tri, a empresa de fato vendeu menos, teve uma receita líquida menor, né? Um lucro menor, um EBITDA menor, mas enfim, se for pontual, menos mal, né? Uma outra coisa que também parece pontual, e aí esse aqui acho que foi a primeira vez que eu vi isso, a questão, eles chamam de absenteísmo, que é basicamente a taxa de galera que falta no trabalho. E todo mundo pegou Covid, aparentemente, no segundo trimestre lá na Aeres. Bizarro, assim, o nível, comparado com o primeiro trimestre, o absenteísmo aumentou 30%. E comparado com a média do 2020, que já a maior parte de 2020 foi com Covid, né? Porque março que começou a Covid aqui no Brasil, então a maior parte de 2020 foi com Covid. A média do segundo tri em relação à média de 2020 foi 90% maior de absenteísmo, ou seja, muita gente faltou. E comparado com a média de 2019, no momento pré-Covid, 4,5 vezes mais faltas no trabalho. Então, muita gente pegou Covid e isso atrapalha o andamento da companhia. Tá? Mas também é algo pontual, né? E por fim, dois projetos que foram postergados de 2021 para 2022, mas também, enfim, algo pontual, porque não é projetos que foram cancelados, eles foram simplesmente postergados. Então, em vez de acontecer agora no segundo trimestre, vai acontecer em 2022. Então, acho que é isso, o mercado assustou, né? Enfim, o resultado realmente não foi bom, mas por conta desses questões pontuais. Então, a Aeres, pra mim, assim, eu dei compra. Se você comprar Aeres agora, você vai comprar mais barato que eu. É isso. Porque eu já dei compra em Aeres há algumas semanas atrás, né? Então eu acho que tá barato e com essa queda tá ainda mais barato. Óbvio que, né, no bola de cristal a gente não tem. 8,16, né? Tá bem baratinha mesmo. Não sei quando. Ela bateu 14, né? Chegou a bater 14. Deixa eu até que ver que preço comprar que eu tô recomendando aqui a Aeres. Nós estamos com R$12, tá? Então, qualquer compra abaixo de 12, eu acho que bem conservador, né? Assim, olhar bem conservador, já bateu 14. Mas o múltiplo dela é esticado, tá? Essa que é a questão, não é uma empresa, enfim... Eu acho que, mas tipo... Não é que ela é parecida com VEG, não, que são dois business... Apesar de que VEG também tem energia solar no meio, tá? Mas... São duas empresas que... A VEG é um caso de empresa que é cara, sempre foi cara, vai continuar cara. Tá? Ela pode estar mais ou menos cara. Então tem vezes que ela VEG cai bastante, ela dá uma... Pra quem gosta de VEG, né? Ela ficou menos cara, então a oportunidade de entrar. Porque VEG é uma empresa que vai se reinventando e tal. Então tem essa questão. A Aeres, ela é cara por conta desse potencial que a gente está falando de crescimento de energia eólica no Brasil, tá? É coisa de... Para 2040, a gente multiplicar isso por várias vezes o que a gente tem hoje de energia eólica. Então, esse é o potencial. A expectativa é que o que a gente tem hoje de combustível fóssil, né, caia e a partir de 2040 a energia eólica seja proporcionalmente o mesmo tanto que da matriz energética, proporcionalmente falando, do que esses combustíveis fósseis, tá? Então, vai ter um encontro lá na frente, é questão de tempo, mas tem que ter visão de longo prazo. Então, é caro por conta disso, é múltiplo muito elevado, tá? Mas, enfim, então...
eu acho que tá bem descontado. Que a B3SA3 também, você estudou bastante a empresa. É uma empresa que, pelo pouco que eu estudei, eu não tô estudando muito ela, mas o pouco que eu estudei ali, eu vejo que ela tá num bom momento de entrada, né? Eu não sei se vai se confirmar aí pela sua análise, mas o que você tem aí pra ver com a da B3? A B3 eu até cheguei a comentar isso no meu relatório de dividendos, né, de agosto. Que a B3 foi o ativo que mais caiu da carteira de dividendos em julho, então por isso eu decidi comentar, e Coca-Cola foi o ativo que mais subiu, então também comentei sobre Coca-Cola, mas enfim. B3 tá caindo, né? E caiu bastante e a pressão negativa continua. Ela começou com aquela questão de que rumores, né, de que poderia ter uma concorrente, né, uma nova bolsa no Brasil, que até então não se confirmou. Lembrando que é um setor regulado. Então, vamos dar o exemplo aqui de que, sei lá, o Luan decida abrir uma nova bolsa, né, no segmento de ações, né, uma nova bolsa. Não é assim, né? Você tem que pedir permissão pro regulador, e mesmo que você tenha a permissão, é um negócio tão burocrático que demoraria 1 ano até que o Luan, com a sua bolsa, de fato estivesse operando, tá? E sem falar que uma bolsa é um negócio que exige confiança das empresas, né? Operacionalmente falando, é um negócio tecnologicamente importante, tem custo, enfim, várias barreiras de entrada, né? É custo, é regulação. E o Murilo, só pra tirar uma dúvida da galera, se por acaso a XP lá, o BTG, se unirem, muito improvável, se unirem e fizessem uma bolsa de valores, as empresas que são negociadas na B3 continuariam na B3. Sim. As novas seriam, se quisesse, elas poderiam escolher qual empresa listar? Pode escolher. A questão, o que é negativo, é que assim, a que a B3 ganha é com o volume que está tendo dentro dela, né? Inclusive, é um dos motivos que a B3 vem caindo recentemente. Porque em 2020, todo mundo veio para a Bolsa e era um momento de muita volatilidade, porque vamos lembrar a pandemia, né? Sim. Enfim, volatilidade no talo. E aí o mercado, os analistas, né, a gente viu que o volume deu uma disparada muito grande. E assim que B3 ganha dinheiro. Se muita gente estiver tradando, é bom para B3, né? Então, e aí o que acontece é que em 2021 esse volume caiu bastante, porque a gente teve a volatilidade diminuiu, tá? Então o mercado assustou, falou, cara, o volume de 2020 não era tão normal assim, tá? Talvez menos, o volume de negociação é mais abaixo do que a gente viu em 2020. Então teve esse sustinho. Em julho agora, por exemplo, a gente teve a saída de investidores estrangeiros da Bolsa, de uma forma geral. Também a parte do mercado acha que isso é pontual, tá? Até porque até então que a gente vê aqui de boletim Focus, a gente vê Selic fechando a 7% no final do ano. Então, com esse patamar de juros e a tendência que o Fed, por exemplo, mantém o juro zero lá nos Estados Unidos, os investidores devem vir para cá. Então, acho que essa saída de julho foi algo pontual. Mas tem essas questões que, enfim, foi rumor da Bolsa de uma nova concorrente que não se confirmou. Esse medo do mercado de que Selic a 7% pode fazer a galera deixar de fazer a galera vir para a Bolsa e voltar para renda fixa. Resumidamente é isso. Só que aí eu tenho um estudo muito legal, que a B3 solta todo mês lá no seu site de relação com investidores, que ela solta vários dados, um deles é o número de investidores ativos. Aí eu pego esse dado de investidores ativos e jogo no mesmo gráfico a evolução da Selic. E óbvio que uma Selic a 2% foi excelente para a B3. A B3, todo mundo veio para a Bolsa, maravilhoso. No ano de 2020 a Bolsa voou, a B3 voou, o ativo voou, as ações, né, se valorizaram bastante. Mas e esse temor do mercado de que Selic a 7% vai interromper a chegada de novos investidores não está se mostrando até agora verdadeiro, porque nesse gráfico que eu faço essa comparação, a Selic vem aumentando, saiu de 2 para 4,25, agora 5,25, e o ritmo de novos investidores na Bolsa Brasileira continua constante, tá? Sem falar de IPO. Só o que teve de IPO nesse primeiro semestre desse ano foi maior do que 2020 inteiro. E já tem mais de uma dezena de ativos, de empresas na lista de espera para fazer IPO também. A B3 ganha dinheiro dessa forma, tá? Então, reação exagerada, por esses motivos. Aí, falando de hoje especificamente, que a empresa soltou o resultado trimestral.
os números vieram bons, tá? Aqui não tem muita surpresa, porque de novo ela solta esse resultado mensal e a gente já tem muito, mais ou menos o que esperar. Mas receita subindo 30%, EBITDA subindo 2 dígitos, lucro líquido subindo também 2 dígitos. O que bateu em B3 hoje foi uma ordem, né, uma ação judicial sobre uma conduta da BMF, né? A B3 é a junção da BMF com a CETIP, lá em 98, durante uma crise, e a acusação é que a abordagem da B3, da BMF naquela ocasião, teria sido causado lesão ao Tesouro Nacional, né? E aí a B3 foi lá e falou que não teve prejuízo, não teve lucro com essa operação, se defendeu, já teve alguns julgamentos, ela venceu, só que aí tem várias nuances, né? E agora vai ter um novo julgamento aí daí pra frente. Teve um 2017 que ela ganhou por 4-1, onde ela conseguiu provar que ela não teve lucro e tal. Só que aí agora o conselho jurídico da B3 aconselhou a empresa a tratar essa perda, esse processo que é de 31 bilhões de reais, é um negócio bizarro, assim, é muito alto, realmente, de fato, o processo, né? Ela classificava como uma perda remota, a chance mínima disso acontecer. O conselho jurídico aconselhou a B3 a abordar o conceito de perda possível. Então são 3 níveis aqui, né? Você tem a remota, o possível e o provável. Então, mas é mais por ser mais conservador, tá? Eu acompanhei a teleconferência de resultados aqui e, enfim, é como se fosse, como a B3 já conseguiu vencer, né, no passado por 4-1, salvo engano, posso estar enganado, mas acho que é isso que o diretor falou. É como se fosse um jogo de futebol, um jogo da volta, né? Ela ganhou por 4-1. Então é possível o seu time que ganhou de 4-1 na ida perder, né, por uma diferença maior na volta. Então por isso que, né, apesar de ser improvável, é possível, né? Então por isso que ela adotou essa questão. E o mercado não estava no radar de ninguém, foi uma surpresa, por isso que não pegou bem, tá? Mas B3 é um ativo que paga, além desse crescimento de receita, subindo 30%, tanto receita, lucro, vai pegar, cara, esse financial deepening, essa chegada de investidores, de novas empresas para a Bolsa, não acabou, não, a Selic a 7%, continua, né, a vir. Então a B3 está nadando de braçada, sozinha, por enquanto, e pelo menos no curto prazo vai continuar, pelo menos no segmento de ações, tá? A gente não deve ter nada de nova bolsa no próximo 1 ano, tá? Então, e paga dividendos, tá? Um dividend yield de cerca de 5%, 4,5%, oscila, depende do preço da ação, né? Agora tá 5%, por causa que a ação cai. Então deve tá melhor ainda, deve pagar um dividendo ainda maior.